principalmente nesse versículo 20, por causa dessa palavrinha mas, né? A gente veio tratando de todas essas questões daqueles que trazem, dos lobos, né? Que trazem heresias, que trazem... E é importante a gente chegar nesse mas, porque agora vem o alimento para nós, né? Perdão, irmão. Judas, capítulo único, né? Versículo 20. Na palavra de Deus, nós temos uma boa dose de alimento para a nossa alma. E é importante a gente se ocupar com Cristo, que é realmente o alimento da nossa alma. O pão, o único pão que nós temos para nos alimentar. Esse versículo 20 fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que seria essa santíssima fé sobre a qual a gente se edifica? Eu vejo que, antes da minha conversão, eu passei por muita coisa, né, em termos de religiões e filosofias e tudo mais, e mesmo depois da minha conversão também, antes de conhecer o lugar onde o Senhor colocou seu nome. E eu estava pensando, os irmãos estavam falando sobre a dificuldade, às vezes, de pessoas que saem e levam outros, né? Esses são exatamente os lobos, os que dividem. E às vezes tem uma pergunta que vem antes: por que entraram? A gente vigia muito bem a porteira da saída e às vezes não tão bem a porteira da entrada do aprisco, né? Eu creio que existe uma vulnerabilidade muito grande, e justamente pelo fato de estarmos reunidos no nome do Senhor, porque a gente se empolga tanto com esse fato, com a Assembleia do Senhor, e às vezes esquece um pouco do Senhor da Assembleia, né? Acontece comigo, deve acontecer com os irmãos também. Nós acabamos nos tornando bastante proselitistas e pouco evangelistas. Então a mensagem que a gente acaba tendo na ponta da língua é como se reunir, onde se reunir, o centro de reunião, e escorregamos por isso. Eu dou um exemplo. Recentemente um rapaz entrou em contato comigo pela internet, se identificou como crente, como salvo, como uma pessoa, como crente, né? Ele se identificou como frequentador de uma denominação, e não estava contente, estava procurando lugar para reunir e tal. E eu conversei por e-mail, aquela coisa toda. No fim ele veio fazer um trabalho em Limeira, acabou passando em casa, e conversando com ele, eu descobri uma coisa. No meio da conversa, tentando explicar o lugar de reunião para ele, eu parei e falei: mas tem alguma coisa, você sente que tem alguma coisa que não está, o sininho não está tocando muito bem. Eu perguntei: escuta, você está salvo? Você tem a salvação? Ele falou: é muito difícil, né? Ele é muito difícil. Mas se você morrer agora, para onde você vai? Eu não sei, mas eu estou procurando fazer o melhor que eu posso. Eu até parei de jogar futebol já. Quando eu percebi isso, eu falei: esse cara precisa do Evangelho, ele não está salvo, ele não tem Cristo, ele faz anos que está numa igreja, ele está pensando que a salvação é por obras. E aí comecei a falar do Evangelho, e graças a Deus, ele me acompanhou depois na pregação do Evangelho, no domingo à noite, foi o Caritá que pregou, e ouviu o Evangelho puro, que é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios fala assim: o Evangelho que é o poder de Deus. E a gente às vezes esquece que, eu já estou convertido, não preciso mais do Evangelho. Continua sendo o poder de Deus. Mesmo depois que nós cremos, a cruz, a palavra da cruz, o sangue, a salvação é o poder de Deus. E não foi uma vez, mas foram muitas que eu já me vi falando do lugar de reunião para pessoa que não tinha nada a ver, para um testemunho de Jeová. E de repente ele fala uma coisa, puxa, esse cara é testemunho de Jeová, o que eu estou perdendo meu tempo aqui? Falar do Evangelho para ele. Então a santíssima fé é a base de tudo. É a base de tudo. Quando nós não entendemos a fé
em Cristo, a salvação em Cristo, o que isso representa para nós como pessoas individualmente, nós vamos procurar alguma outra coisa. Porque o ser humano é assim, aquilo que foi falado dos ídolos. Quando nós não temos um ídolo, nós temos outro. Quando nós não temos Deus, nós arrumamos um ídolo. Que nem em casa, os filhos, né? Se você não dá tempo para os filhos, você não fica com eles, eles vão arrumar alguém, eles vão arrumar um amiguinho lá fora. Eles vão procurar alguma coisa. Então, que tipo de alimento eu me alimento, né? E que tipo de alimento eu dou para os meus filhos, para os meus irmãos? Cristo, essa é o poder, a santíssima fé. A origem de tudo, a base de tudo, onde começou a nossa vida cristã e onde continua a nossa vida cristã. Se nós olharmos para trás, vamos olhar aí quantos anos? 5, 10 anos. Eu não sei o que acontece lá nos Estados Unidos, não sei se é o caso também, mas analisando as saídas, as pessoas que abandonaram o lugar de reunião, para onde elas foram? Eu não me lembro, não sei se lembro de um. Bom, um eu sei que saiu e depois quis formar sua própria igreja lá e levou 2 ou 3. Lembro de outro que saiu para casar e acabou, a mulher levou para uma denominação. Mas o restante, na verdade, sai para ir para o mundo. É difícil encontrar alguém que fala, não, eu vou sair porque eu vou para uma igreja, agora me filiei à igreja batista, eu me filiei à igreja presbiteriana. Não, o mundo tem um apelo muito forte. E por maiores que sejam as cercas que a gente construa, a ovelha foge se não tem comida. É um fato, né? A ovelhinha, se ela não é alimentada, se o meu filho não encontra em casa comida, ele vai procurar comida fora. Se ele não encontra em casa algo que satisfaça, ele vai procurar fora. E a base de tudo, portanto, é isso aqui, a nossa santíssima fé. Porque os perigos nós temos em todo lugar. Eu estava lembrando, quando eu traduzi um livreto que tem aqui, o Lemão acho que lembra disso, quando eu estava na Verdades Vivas, nós publicávamos um livreto chamado A Ceia do Senhor, que era uma cópia de um livreto de Portugal, que foi de muito auxílio para os irmãos. Acho que o primeiro contato com a literatura foi feito através da Ceia do Senhor, não sei se foi... Daí eu resolvi traduzir de novo, porque era uma cópia de uma tradução de Portugal. E quando eu fui pegar o inglês, o tradutor daquela versão de Portugal tinha suprimido todos os parágrafos que falavam da Igreja Católica. Ele simplesmente podou, censurou o texto, tirou tudo que falava da hóstia, da Eucaristia, aquela coisa toda. Tirou, não sei se o tradutor era católico, ou talvez a mulher dele fosse, não deixou fazer alguma coisa assim, mas ele tirou, o que é uma afronta para quem traduz, sabe que você tem que manter fiel ao texto. O que é uma afronta, o cara simplesmente foi... Aí quando eu fui traduzir aquele livro que tem ali, Vida através da Morte, de Charles Stanley, que é um estudo de Romanos, eu peguei o texto original em inglês e peguei o texto em espanhol, que eu não sei quem traduziu, deve ter no livro lá. Quando eu cheguei em Romanos 7, o tradutor tinha eliminado e alterado trechos, porque ele não, obviamente, ele não cria no novo nascimento, ele achou que não batia com a... É bom conferir na versão espanhola. Sempre que o homem bota a mão em alguma coisa, ele vai estragar. Então não há, em situação nenhuma, um imprimatur, né? Falar assim, não, a nossa fé é garantida porque foi o irmão tal que falou. Irmãos, varões de Bereia, Paulo falou com eles. Acho que foi Paulo, né? É Paulo que... O que eles fazem, eles vão às Escrituras. Espera aí, deixa eu ver como é que é. Porque às vezes a nossa fé, ela acaba misturada em não só fé nas Escrituras, mas fé em afirmações de alguém.
Dou um exemplo. Eu, durante muitos anos, eu era preocupado com a ideia da palavra Senhor antes do nome Jesus. E eu, sempre que eu ouvi alguém falar assim, Jesus fez isso, Jesus, puxa, mas que falta de respeito. Tem que falar Senhor Jesus. E aí eu comecei a pensar, mas onde eu aprendi isso? Voltando, achei um folheto, que foi um dos primeiros, um folheto que é muito bom, inclusive, chama-se Que Denominação é Esta? O último parágrafo, depois que ele explica muito bem a respeito do problema das denominações, o último parágrafo ele diz assim: o mundo religioso não reconhece o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo. E se referem a ele apenas pelo nome da sua humanidade, Jesus. Mas Paulo, quando falava, dizia Senhor Jesus. Aí eu li isso, falei, foi aqui que eu aprendi. Aí eu fui na Bíblia. E eu descobri que não era assim. Eu não sei se alguém aqui tem esse tipo de percepção. Na realidade, eu não entendi ainda por que Paulo fala às vezes Jesus e às vezes fala Senhor Jesus. Eu não sei qual é o critério que ele usa. Um exemplo. 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, o que ele escreveu ali, que me influenciou tanto ao longo de tantos anos, está errado. Está certo que ele disse que as pessoas não honram o senhorio de Cristo e tal, mas no momento em que ele coloca que, quando fala Jesus, Paulo diz Senhor antes, ele me enganou, não é isso não está aqui. O que eu quero dizer com isso é que tudo o que nós ouvimos tem que ser julgado pela palavra de Deus. Em casa, no trabalho, no mundo, as pessoas falam, os varões de Bereia olham, falam, não, peraí, vamos conferir. É assim ou não é? Porque o homem é homem até debaixo d'água. Então a nossa santíssima fé, ela tem que ser baseada na palavra. E uma coisa que segue aqui, que vem logo em seguida da santíssima fé, que é um tema que eu entendo muito pouco disso, porque eu vejo que a gente até fala muito pouco, né? Oração. Orando no Espírito Santo. O que é oração? Às vezes a gente pergunta, mas por que orar? Se Deus sabe o que eu preciso. Por que orar se Deus às vezes não responde? Às vezes eu oro, Deus não responde. Eu peço algo, muitas coisas eu dou graças a Deus não ter respondido, porque depois eu entendi. Qual a função da oração e como nós oramos, por exemplo? Como deve ser? O porquê de orar? Eu não sei se a dúvida é só minha, mas eu creio que é uma das coisas mais importantes que existe na vida cristã, é a oração. E eu tenho aprendido que nós oramos porque Deus gosta que nós oramos. É como um diálogo, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, por que nós conversamos com uma pessoa? Por que nós temos um relacionamento? Porque os dois gostam de conversar. E Deus gosta quando nós falamos com Deus. Deus gosta de ouvir a gente falar com Ele. Isso é interessante, mesmo quando a gente não vê evidência nenhuma
de orações respondidas, mesmo que a gente não tenha nada que possa comprovar que Deus ouviu, né? Um retorno, alguma... Não. Ele gosta. E só pelo fato de ele gostar, já devia ser suficiente para nós. Uma outra coisa importante quando nós oramos, e também na nossa fé cristã, é a perspectiva que nós temos de Deus e da nossa vida. Porque quando nós temos uma perspectiva pequenininha da nossa vida, eu olho e falo assim, puxa vida, eu estou com 25 anos, não eu, né? Eu não arrumei namorada ou não arrumei namorado, né? Será que vai ter alguém para mim, alguma coisa assim? Eu acho que tem alguns jovens aqui que estão com esse problema, que estão com essa dúvida, né? Eu acho que existe isso. E é uma dúvida prática, nós não podemos falar assim, não, isso aí é coisa que não é... Né? Não, é uma dúvida prática, do dia a dia. Mas quando nós entendemos que os planos de Deus não são só para essa vida, eles têm uma perspectiva eterna, a gente começa a mudar a nossa visão, não apenas em relação a Deus, como em relação à oração. Moisés queria ver a terra prometida. Deus não deixou quando ele quis. Mas ele entrou depois na terra prometida, junto com Elias. E numa situação, numa condição muito melhor do que se ele tivesse visto a terra, entrado na terra prometida, do jeito que ele queria, que era com o povo e tal. Não, ele viu com Cristo transfigurado, ele, Moisés, Elias, em cima ali, foi no Monte das Oliveiras, né? Deus, quando olhava para Moisés, falou, não, você não vai entrar por causa disso, isso, isso. Mas Deus estava vendo a coisa toda, ele falou, ele vai entrar, ele vai estar lá, ele vai estar comigo, ele vai estar... Então, quando a gente percebe que a perspectiva de Deus é muito maior do que a perspectiva nossa, aí as coisas de Deus passam a ser importantes para nós. Não é porque meu pai mandou, né? Não é porque meu pai fala que eu tenho que ir na reunião, meu pai fala que eu não posso isso, não posso aquilo, não. Pera, vamos entender como é que é a perspectiva de Deus. Que tamanho é o Deus que nós servimos? Vou dar um exemplo prático. Em 1987, acho que foi, explodiu lá uma estrela, uma supernova, né? E os jovens aí que estudam devem saber de tudo isso, que ela está a 160 mil anos-luz da Terra. Ok? O que significa isso? Que leva 160 mil anos para a luz dela chegar até a Terra. Então, na verdade, quando os cientistas fotografaram a explosão na Terra, eles estavam fotografando algo que aconteceu há 160 mil anos antes, não agora. E quando fizeram isso, estavam vendo praticamente, nem sabem mais se essa estrela existe, né? Mas Deus é tão grande, colocar assim em termos bem para a escola dominical, hein? Deus é tão grande que ele estava vendo essa estrela explodir na hora que ela explodiu, e se ele se abaixasse um pouquinho, ele também via, do ponto de vista da Terra, como eles iam ver 160 mil anos depois, porque ele é imenso. E quando nós olhamos para Deus dentro dessa perspectiva, irmãos, muda. Aquele namoradinho, aquela namoradinha, aquela coisa de hoje, daqui a pouco, muda. Nós estamos olhando agora para um cenário muito grande, muito maior. Onde as coisas são... existe uma afirmação que é correta, por sinal, que a nossa esperança é o arrebatamento. Sim, obviamente a nossa esperança é o arrebatamento, porque nada melhor do que nós sairmos daqui para estarmos com o Senhor. Agora pensa o seguinte, quando tocou a música ali no jantar, todo mundo correu para a janela para ver o quê? O casamento da moça que ia casar. Até hoje, e Deus, eu acredito, vai manter até o fim os matrimônios, porque isso é uma figura de Cristo e a sua igreja. Mas uma figura do arrebatamento? Não. Do que vem depois. Então, por mais precioso que seja eu sair desse mundo, para mim, vou me livrar de um monte de problema, estar com Cristo, vou conhecê-lo, ver sua face, mas espera um pouquinho. Tem um matrimônio depois. Tem o casamento depois. E mais,
tem a realização de todo o plano de Deus para toda a criação. Todo esse tempo eu vou estar me regozijando com Cristo no céu, mas tem muitos fiéis morrendo na terra, sendo torturados e sendo mortos, perseguidos. Ainda não terminou a história. Ela vai terminar quando entrarmos no estado eterno, quando Cristo entregar todas as coisas para o Pai e quando Deus efetivamente descansar. Aí haverá novos céus e haverá nova terra. Quando eu olho a coisa desse tamanho, eu vejo, puxa vida, mas é muito grande, é muito amplo. As coisinhas dessa vida ficam cada vez menores à medida que eu vou abrindo o meu telescópio e olhando o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. E não acaba no arrebatamento e vai continuar e vai ser eternamente assim nós com Ele e nós com Cristo. Agora, uma coisa que é importante quando a gente pensa assim também, eu passei muito por religiões orientais antes da minha conversão. Não aconselho a ninguém, né, obviamente. E uma das coisas que o cristianismo acabou sendo contaminado é com ideias orientais. De que vida espiritual é vida fora da matéria. É importante entender isso. Por quê? Se você pega o Espiritismo, por exemplo, ele vai ensinar que lá a pessoa vai reencarnar 300 vezes e vai chegar um momento que ela não precisa nem de corpo mais, ela é só espírito, só energia pura, aquela coisa toda. Mas não é isso que Deus fez, obviamente. Deus criou a matéria. Criou o universo. Deus veio, criou o mundo. Deus veio, depois que criou o mundo, daí nos 6 dias ele pega e adorna essa terra. E coloca Adão e Eva lá e fala assim, é muito bom. Antes ele falou que é bom, é muito bom. Deus estava dando o seu selo, provando a matéria que ele criou. Obviamente o homem caiu no pecado, a matéria foi arruinada, a natureza foi arruinada. Chegou Cristo, Deus se fez carne, na pessoa, o Filho de Deus se fez carne. Deus assumiu um estado material, de um corpo humano, sem pecado, absolutamente sem pecado, sem pecar, sem capacidade de pecar, mas humano, um corpo. Podia tocar, né? O apóstolo João fala assim, reclinamos a nossa cabeça no peito dele. Aí o Senhor ressuscitou. Como? Um espírito voando no ar? Não. Um corpo. Um corpo material de carne e ossos. Ele fala assim, veja que eu tenho carne e ossos. E o espírito não tem carne e ossos. Dê peixe aqui, eu como peixe, como mel. Um corpo. Nós não entendemos que tipo de matéria é essa, que tipo de corpo é esse. Há um homem no céu hoje, uma coisa que é inclusive a nossa esperança, né? A nossa certeza, que porque tem um homem no céu hoje, nós estaremos no céu com corpos ressuscitados. E quando Deus terminar todo o seu plano, isso passa o arrebatamento, passa a tribulação, passa o milênio de Cristo, o reino de Cristo na terra, no milênio. Antes disso vem as bodas do Cordeiro. Quando ele põe novos céus e nova terra, é a consumação de tudo isso. Então aquela ideia de que nós vamos viver num éter também é uma influência muito forte, a gente tem que entender isso, que aconteceu no cristianismo, no catolicismo, aquela ideia até do catolicismo, do cara castigar o próprio corpo, aquela coisa toda. Não, esse corpo, obviamente, foi arruinado pelo pecado, mas foi criado por Deus e ele será ressuscitado. Então nós olhamos agora um pedaço, essa é a nossa fé. A nossa fé não é num momento, a nossa fé não é numa coisinha, não é num pedacinho de todo o plano de Deus. A nossa fé é em Cristo e em todo esse plano grande que Deus tem, e aí as coisas pequenas passam a ficar menores ainda, irmãos. E não sei se alguém quer falar mais, vou falar sobre as orações, que eu falei demais até. Versículo 6.
como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. O chamar Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, de Senhor, não é, eu já falei isso aí recentemente, não é um sinal de cortesia ou de educação, como nós, por exemplo, se estivermos diante do presidente, eu não sei se alguém aqui, sendo convidado para entrar no gabinete do presidente, ia chegar e falar: ô Lula, tudo bem? Senhor presidente, como vai? Obrigado por ter me convidado. Isso é sinal de educação até. Mas, na palavra de Deus, quando se associa o nome de Jesus a Senhor, essa associação é de obediência. Porque o primeiro homem foi desobediente. Por sua desobediência, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou para todos. Por isso todos pecaram. Quando Paulo está falando de Jesus Cristo, em alguma coisa em que ele está citando o Senhor Jesus, ele usa a palavra Jesus apenas. Mas notem que toda vez, Paulo ou qualquer um dos apóstolos, os seus discípulos, quando se dirigia à pessoa do Senhor Jesus, no sentido de obediência, tinha que ter o Senhor. Porque nós nos achegamos à presença de Deus pelo véu, né, que foi rasgado, qual é o seu próprio corpo, com ousadia, mas não com intimidade ou desrespeito. Esse folheto que o irmão falou, está conectando isso daí, porque eu não sei o passado de vocês, assim como o Marinho teve alguma iniciação nas religiões orientais, eu tive na católica, e eu me recordo como hoje que havia um movimento naquela época, quando a Igreja Católica começou a ficar um pouquinho mais aberta, em que já não era mais em latim que eles falavam, mas em português, em que o padre não ficava de costa para o público, de frente para o altar, mas ele virou de frente para o público e deu as costas para o altar. Eles tiveram um movimento chamava TLC, esse movimento chamava Treinamento de Liderança Cristã, que eles falavam de toloco. Né? E eram jovens que eram levados a um acampamento, ali eles ficavam 3 dias sendo doutrinados, e lá se ensinava o seguinte: nós somos tão íntimos de Jesus que nós podemos chamar ele de amigão. E era assim que nós orávamos: amigão, eu peço, eu estou falando isso com reverência, não com irreverência, mas eles falavam para o Senhor Jesus Cristo: amigão, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso é desrespeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo que não é porque está escrito num folheto que quando nós oramos, vamos falar: Jesus Cristo, nós pedimos tal e tal coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, toda vez que falava, graças dou ao nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava conectando a graça, a misericórdia, a paz, o amor, com a obediência dos cristãos a nosso Senhor, ao senhorio de Cristo. Esse senhorio, eu acho, esse Senhor não é o Senhor nosso aqui de falar: o Senhor Del Bianco, por favor, vem aqui à frente. Isso é respeito só. Mas a palavra Senhor, que na nossa tradução é só uma, para o Senhor Jesus Cristo como senhorio, é Lord, Senhor no sentido de o dono, o meu dono. E quando eu me dirijo à pessoa do Senhor Jesus Cristo como servo, eu tenho que chegar a ele e falar: meu Senhor Jesus Cristo, porque ele nos chama de amigo. Sim, com certeza. Ele não se envergonha de nos chamar amigos. Mas nós, quando nos dirigimos a ele, devemos ter essa palavra Senhor diante do seu nome por respeito. Não só respeito, mas demonstrando aos anjos e a todas as hostes que nós obedecemos a ele porque ele nos amou e se entregou por nós. É só isso. Eu entendo que, às vezes, Paulo fala de Jesus Cristo, porque ele está falando desse homem, Jesus Cristo. Hoje nós temos um homem nos céus, assentado à direita de Deus. Quem é ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está lá assentado com o seu Filho à sua direita. E quando nós oramos a ele, nos introduzimos à sua presença com ousadia, não porque nós merecemos ou porque somos íntimos, mas porque ele morreu por nós. Da igreja,
estamos falando em apostasia, mas tem um trecho aqui que eu gostaria de discorrer a respeito, que é no versículo 4, que diz: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. De uma coisa, nós devemos estar... Talvez nós não conheçamos toda a doutrina da igreja de uma forma completa. Nós conhecemos o lugar de reunião, que só existe um lugar de reunião, mas não precisa assim estar toda a doutrina. Eu conheço que aqui é o lugar de reunião, é aqui que eu devo estar, é aqui que o Senhor quis estar no meio de nós. Mas aqui ele está falando de graça, convertem em dissolução a graça de Deus. Nós vemos que o Evangelho, depois que nós entendemos o Evangelho, que ele é simples. E de uma coisa aqui, eu acredito que todos têm firmado e têm que estar firmado nessa base, que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é que nós não temos nada, nós não merecíamos nada, e que Deus nos deu tudo. Deus não exigiu de nós nenhuma unha. Nada. Deus não exigiu absolutamente nada de nós. Por que é graça? É porque Deus viu em nós pessoas que se interessavam para Ele. Deus nos amou e Deus nos quis, da maneira como nós éramos, pecadores. Ninguém aqui vai poder falar que nunca ouviu da graça de Deus, que Deus que deu tudo. Deus lhe presenteou tudo, embora graça e misericórdia, embora eu não merecesse, Deus me deu. Ninguém aqui fez nada para a sua salvação. Ninguém fez nada, absolutamente nada. Essa é a graça de Deus. Deus fez tudo para nós. Nós não temos como obrar a nossa salvação. Nós não temos como trabalhar a nossa salvação. Nós não temos como sair da nossa condição própria de pecadores. É Deus que nos tira, é Deus que nos salva, é Deus que nos dá tudo. Então nós não temos que ouvir alguém dizer, olha, salvação, se você não permanecer correto, se você ficar sem pecar, aí você vai ser salvo. Quer dizer, isso já está colocando alguma coisa além da graça de Deus. É que você tem que se comportar bem para ser salvo. E a palavra de Deus não fala isso. A palavra fala que nós fomos salvos pela graça de Deus. E isso ninguém vai tirar da gente. Que nós somos salvos pela graça. Ninguém... Título 2, capítulo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. E agora no capítulo 3 de Tito mesmo, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados,
servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós éramos tudo isso que está aqui e mais alguma coisa ainda, no versículo 3. Mas apareceu o amor de Deus e a benignidade através de Cristo. E agora nós somos justificados pela sua graça. Nenhum mérito nosso. É só para deixar bem firme esse propósito, essa certeza de que a nossa salvação é de graça. E ninguém pode nos confundir em momento algum. Está bem claro na palavra de Deus. Embora isso não esteja claro para alguns cristãos professantes aí, que nós ouvimos muito a respeito disso. That we ever keep in mind Sempre tenhamos em mente that although we have this liberty, que enquanto, mesmo tendo essa the liberdade grace of God, da graça de Deus, there is a government of God also. existe um governo de Deus também. It's like a railway track. There's two of them that go parallel. É como um trilho de trem, os dois andam paralelos. And although God is not openly judging sin now, Embora Deus não esteja abertamente julgando o pecado agora, that is not the character of His activity now. não é esse o caráter da sua atividade atual. His thoughts about sin have not changed. Os seus pensamentos a respeito do pecado não mudaram. When man sets aside the Word of God, Quando o homem sai da palavra de Deus, he has no standard of right and wrong. ele já não tem mais o padrão do que é certo e errado. So it's whatever every man doing that which is right in his own eyes. Aí cada homem vai fazer o que é certo aos seus olhos, aos seus próprios olhos. But God has a standard of holiness, Mas Deus tem um padrão de santidade. and we don't get off with anything. E nós não We don't escape the government of God. escapamos do governo de Deus. We see this throughout the scriptures, Nós vemos isso em todas as escrituras. saved or unsaved. Salvo ou não salvo, Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. aquilo que o homem semear, isso ele colherá. And we see this in the life of David Vemos isso na vida de Davi and other men of faith. e em outros homens de fé. So every act in your life and mine Em todos os atos da sua vida, da minha vida. has its present and eternal consequences. Tem consequências presentes, atuais e eternas. Times without number I've heard when I was a young man. O tempo não passa de um número, eu escutei quando eu era jovem. We get off with nothing. Nós acabamos no final sem nada. There is a government of God in our lives. Existe um governo de Deus em nossa vida. We need to walk carefully, Nós temos que andar cuidadosamente, dependent upon the Lord, dependendo do Senhor. because our hearts cannot be trusted. Porque os nossos corações não podem ser confiados, não podemos confiar no He coração. that trusteth in his own heart is a fool. Aquele que confia no seu próprio coração é tolo. And there is blessing in the pathway of faith. Existe bênção no caminho da fé. But let's not take advantage of the grace of God. Não vamos tentar tirar vantagem da graça de Deus. A marvelous truth, as our brother has been speaking,
uma verdade maravilhosa, como os irmãos têm falado dela. But if we turn to 1 Peter chapter 1, Mas se abrirmos em 1 Pedro, capítulo 1, we have this principle brought before us. temos esse princípio colocado diante de nós. 17. Capítulo 1, versículo 17. E se invocais, 1 Pedro 1, 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. So the eye of the Father is upon us. Portanto, os olhos do Pai estão sobre nós. We're not going to be judged for our sins, Nós não seremos julgados por nossos pecados, but God is holy. mas Deus é santo. And if we're going to walk with Him, E se pretendemos andar com Ele, we have to have a holy life, temos que ter uma vida santa, separation from evil. separada do mal. We can't walk with the Lord if there's uncleanness in our lives. Nós não podemos andar com o Senhor se houver impureza em nossa vida. And this comes out in other scriptures. Isso aparece em outras passagens. We're at the Lord's table, Nós estamos à mesa do Senhor. the most wonderful privilege on earth, O maior privilégio que podemos ter na terra. to be gathered where the Lord is. Estar reunidos onde o Senhor está. But holiness becometh God's house. Mas santidade é devida à casa de Deus. So if I come to the Lord's table Portanto, se eu estou na mesa do Senhor, with sin on my conscience, com pecado na minha consciência, not only do I defile myself, eu não apenas me corrompo, but I defile everyone else in mas the eu corrompo todos os da reunião. So we need to walk carefully Assim temos que andar cuidadosamente, in communion em comunhão and in self-judgment. e em juízo próprio. Keep short accounts with God. Short accounts. Short accounts. Don't wait until the end of the week to judge sin in my life. Seria mais ou menos, faz a contabilidade diária do seu andar com o Senhor. Não espere até o final da semana para julgar as coisas. This is self-judgment and the secret of communion with God. Esse é o juízo próprio, o segredo da comunhão com Deus. And we all have things that we must judge in our lives. E todos nós temos coisas em nossa vida que devemos julgar. And if we judge those things that our brethren do not see, Se nós if we judge the things that our brethren do not se see, nós julgamos as coisas que os irmãos não veem, it's not going to become assembly discipline. isso não vai se tornar uma disciplina da Assembleia. If we would judge ourselves, we would not be judged. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. So we have a wonderful privilege. Assim temos um grande privilégio, um maravilhoso privilégio, Draw near to God, de nos aproximarmos de Deus. but we need to be careful of our walk. Mas temos que ser cuidadosos com o nosso andar. There's so much to appeal to the flesh all around us. Ao nosso redor tem muita coisa que apela para a nossa carne. We have an evil heart that responds to those things. Temos um coração mau que atende a esse chamado. And we are to keep it in the place of death. Nós temos que manter a nossa carne no lugar de morte. In God's sight, we are in Christ. Do ponto de vista de Deus, nós estamos em Cristo, But the flesh is still in us. mas a carne continua em nós. We are not in the flesh as to our position, Nós não estamos na carne no que diz respeito à nossa posição, but the flesh is in us. mas a carne está em nós. So we need to walk in dependence on the Lord. Assim temos que andar em dependência do Senhor. And we only have power in our Christian life E só temos poder na nossa vida cristã when we are walking in dependence. quando andamos em dependência do Senhor.